Olá, gente. Aqui quem fala é o Fulvio Pacheco, quadrinista, coordenador da Gibiteca, e hoje eu vou dar uma aula sobre bonecos, né? Bonecos que a gente chama de action figures, né? Como vocês podem ver, eu adoro bonecos. Aqui é a minha coleção de bonecos, né? De action figures. E hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um. Na verdade, eu vou ensinar a fazer vários tipos de bonecos, além dos action figures, toy art, fantoches, mas eu vou começar falando para vocês sobre o material, certo? Para fazer esses action figures, a gente vai usar Durepox, certo? Que é uma massa que geralmente você acha em material de construção, que é usado mais para concertos, assim. Eu gosto de uma massa Durepox que ela é branca, certo? Normalmente o Durepox mais conhecido é o cinza, né? Mas eu gosto do branco porque ele já fica meio que com uma base branca, que depois facilita na hora de pintar e tal. A gente também vai usar a massa de biscuit, né? Essa outra massa de modelar, que lembra um pouco argila, assim. Cola Super Bond, lixas, né? Uma lixa mais grossa, uma lixa mais fina. Primer, né? Que é como se fosse uma tinta branca, que é para dar a base antes de pintar. Tintas acrílicas, foscas, né? Estilete, alicate, arame, que a gente usa para fazer a estrutura, o esqueleto do boneco, papel laminado, que a gente vai usar para cobrir essa estrutura do boneco, e é isso. Então, para começar, a gente faz um esboço do que vai ser o boneco numa folha sulfite, né? Eu vou fazer um boneco agora de início do Lobo da Estrada, que é meu personagem de quadrinho, desse quadrinho aqui, que é um lobisomem e tal. Na verdade, eu vou fazer bonecos dos meus personagens, né? Tanto do Lobo da Estrada, como da Loira Fantasma e do Índio Vampiro, né? O índio que eu fiz lá para Calafrio. Mas vamos começar então fazendo o Lobo da Estrada. Então vamos lá? Então vamos começar cortando aqui o arame, né? Pegar um pedação de arame. E a gente vai fazer, ó, a estrutura do boneco, né? Eu pensei num boneco mais ou menos do tamanho desse desenho que eu fiz, certo? Mais ou menos essa estrutura. Geralmente esses action figures, esses que eu tenho aqui, que eu faço coleção, eles têm uma média de 16 centímetros, né? Então eu fiz o desenho, e esse desenho, ele vai servir como uma base, né? E eu vou fazer, ó, toda a estrutura do esqueleto do boneco, certo? A partir do próprio desenho, ó. Então eu fiz a primeira dobra, certo? Depois eu vou fazer a dobra aqui da perna. Sempre seguindo os mesmos tamanhos do boneco. Segunda dobra aqui do ombro. O braço. Temos mais um pedaço aqui de arame. Aí, e aqui está pronto o nosso boneco. Nossa estrutura, a estrutura em arame do nosso boneco. Como eu falei para vocês, depois de feito isso, a gente vai pegar o papel laminado e a gente vai cobrir esse boneco com papel laminado. Por que a gente faz isso? Primeiro, porque fazendo isso, a gente já começa a colocar um pouco de volume aqui nele, certo? Assim a gente não tem que gastar tanta massa, né? E a outra coisa é que, assim, dependendo do material, ele acaba oxidando dentro da massa. Então, por exemplo, principalmente quando é o biscuit, que é mais a base d'água, assim, né? Ele acaba oxidando. Então, se você cobre ele com papel laminado, isso não acontece, né? Eu já tive alguns bonecos que eu fiz e depois ele começou a aparecer o enferrujado desse arame dentro do boneco. Começou a passar para dentro.
Então a gente vai ter assim o boneco todo coberto com papel laminado. Então, com a estrutura pronta e coberta com papel laminado, eu gosto de, antes de colocar o Durapox, a massa de Durapox, eu gosto de fazer uma camadinha, principalmente nos lugares que tem mais volume, com a massa de biscuit, né? Massa de biscuit, vocês lembram que eu falei com vocês, né? Que tem uma das massas de biscuit, porque é um material assim que é mais barato e tal. Então, por exemplo, alguns lugares, como por exemplo assim no peito, eu acho legal fazer uma base de massa de biscuit, certo? E por cima da massa de biscuit eu coloco daí o Durapox. Assim é uma dica que acaba rendendo mais a massa do Durapox, que é um pouco mais cara, né? Então, normalmente eu gosto de fazer assim, de cobrir, principalmente nessas partes que tem mais volume, assim. Ó. Né? A massa de biscuit, ela tem uns macetinhos que assim, a massa de biscuit, como eu expliquei para vocês, é uma massa de, né, basicamente farinha, maisena e cola. É legal você amassar bem ela, né, para você poder manusear. Então, pegamos a massa de biscuit e a gente cobre todo o boneco, né, de forma bem simplificada, com essa massa de biscuit cobrindo todo o papel laminado, né. Desse jeito, ó, acaba rendendo bastante, né, como eu falei para vocês, o Durapox. Por quê? Porque primeiro a gente já fez a primeira camada usando o papel laminado, né. Depois a gente fez uma segunda camada com a massa de biscuit. E só em cima dessas três, daí que a gente vai trabalhar o Durapox, né? Então desse jeito, assim, o Durapox, a massa de biscuit, ela custa um pouco mais barato que o Durapox, então ela rende, só que como eu expliquei para vocês, a massa de biscuit, você não consegue dar muito detalhe que no Durapox a gente consegue dar, né? Então a gente usa ela meio que para fazer essa base e daí por cima dela que a gente vai modelar com o Durapox. Ó. Mas mesmo assim, mesmo ela sendo uma massa, né, meio que só para dar volume, é legal ao mesmo tempo você vai colocando a massa e já vai colocando assim os formatos, né, o formato aqui da perna, né, por exemplo aqui você já vai colocando dentro do formato a batata da perna e tal, né? Quanto mais você conseguir já deixar resolvido na massa de biscuit, menos massa de Durapox você vai usar, né? Então, ó, vocês viram aqui, eu já cobri aqui o peito, já cobri quase todas as pernas. Agora, ó, como eu expliquei para vocês, ó, é legal a massa de biscuit sempre assim você pegar de pouquinho também, amassar bastante, assim, sabe? Porque assim, quanto mais você amassa e mais você esquenta ela com a mão, mais molinha ela fica e mais fácil de manusear, mais fácil de modelar. Então, ó, depois que você manuseou bastante, amassou bastante, você pega ela, né? Que ela já está bem macia, bem molinha, ó. Você cobre o boneco. Aqui é a estrutura do boneco. Certo? E você vai fazer isso com todo o boneco, certo? Com todas as partes do boneco. Depois só, vou mostrar para vocês, que a gente vai começar a colocar os detalhezinhos, assim, usando já no Durapox. Ó.
Então a gente já está aqui no último pedaço do boneco, né? Como vocês viram, ó, já cobri as pernas, os braços, os braços, só estou terminando de fazer aqui a cabeça. Então a gente vai colocando o boneco e, como eu expliquei para vocês, olhando sempre a referência, você vai começar a fazer, os detalhes. Então aqui eu estou fazendo a testa dele, o cabelo. Cortar aqui a orelha dele. Ó. Estão vendo aqui que eu tirei ali a orelha pontuda. Cortar aqui a textura do cabelo com estilete. Estão vendo? Eu gosto de cortar assim essa textura do cabelo e depois fazer uns fiozinhos fininhos assim, ó. E colar por cima. Ó. Aí, então tá meio que pronto, né? A parte de biscuit. Agora vamos passar um primer, né? O primer, eu até já passei uma parte dele, né? Só falta essa última parte aqui. Como eu falei, é como se fosse uma base para poder pintar depois de pronto. Agora com o nosso boneco já modelado, né, a gente vai fazer a pintura, né? Então, como eu falei para vocês, a tinta acrílica fosca, vou pegar essa aqui, pêssego, né, tom pele, e a gente vai pintar. Então, vamos lá. Então, voltando aqui, como eu falei para vocês, eu acho legal colocar, né, as várias cores, vários tons, marrom, bege, branco, e, né, e pintandinho assim com todas essas cores meio mescladas para dar uma impressão mais realista um pouco assim do cabelo. Então a gente vai pintar aqui, eu fiz uma texturinha dos pelos. Ó. Eu coloquei vários pedacinhos assim bem fininhos, enroladinhos do Durapox, grudadinhos ali, né, em todo, aqui na mão, no braço, né, e agora a gente vai pintar, como eu falei, com essas cores meio misturadas, assim. Então ficou pronto, né? Aqui está o lobo da estrada, pronto, pintado. Eu pintei uma base aqui, eu peguei um pedacinho de madeira, né? Pintei de cinza para ele poder ficar de pé. Aqui está o gibi, né? O gibi ali, a capa, ele estava um pouco diferente. Nos últimos quadrinhos eu fiz ele mais nessa versão mais Wolfman, né? Mais barbudo e tal.
Além do Lobo da Estrada, eu também fiz a minha personagem da Loira Fantasma, aqui o gibi, a Loira Fantasma aqui, ó, também fiz dentro dessa mesma técnica, né, com o Durapox, cheio de detalhes, né, ela ficou mais detalhada que o Lobo ainda, né. Também eu fiz aqui o Índio Vampiro, que é o meu personagem mais recente. Tá aqui o Índio Vampiro, ó. Esse aqui é o desenho do personagem, né? Fiz ele lá para a revista Calafrio. Mesma técnica também. O Índio Vampiro, o bacana é que eu usei nos grafismos a caneta Posca. Não sei se vocês conhecem a caneta Posca, mas é uma caneta que é uma tinta mais forte, uma tinta acrílica, né? Então eu pintei, em vez de pintar com tinta, eu pintei com a caneta, que facilitou o processo, né? Na verdade, assim, esses bonecos, essa técnica nela não é uma técnica tão fácil, uma técnica complicada, tanto que, assim, eu fiz o vídeo aqui, mas para filmar ele eu levei vários dias, porque primeiro modelava o boneco, esperava a massa secar, no dia seguinte pintava, né, e deixava secar. Então essa filmagem aqui levou alguns dias, não foi tão rápido como vocês estão vendo aqui no vídeo. Mas agora eu vou mostrar outras duas técnicas que são um pouco mais simples. Uma de toy art. Falando em toy art, ó, eu fiz aqui um toy art, né, uma versão meio toy da Loira Fantasma, também usando o Durapox, né? Mas voltando lá, eu fiz mais 2 vídeos há um tempinho atrás, que essa técnica do toy art, que é de costura, corte com napa, e uma outra, né, que também aqui a gente vai ver ao longo do vídeo, de fantoches e marionetes usando papel machê e o biscuit, que também é uma técnica um pouco mais fácil que essa.